Fala, turminha, estamos aí de volta para a segunda parte aí desse conteúdo aí da revisão da Segunda Guerra Mundial. Então eu pedi para algumas partes importantes vocês estarem grifando aí, tirando, pausando e copiando no caderno. Então vamos dar continuidade a essas anotações. Então nós temos aí a formação aí, o início da guerra, né? Nós temos aí então, de um lado, em 1939 ali quando se inicia esse confronto, nós temos de um lado os aliados, Inglaterra, União Soviética, né? No caso a Rússia e a França. E do lado do eixo nós temos a Alemanha, Itália e Japão, aí os países que deram início a esse confronto ali pela Europa, pela Ásia e pela África, chegando até mesmo na América, né, pessoal? Ali no ataque à base de Pearl Harbor, ali no Havaí, lá pro finalzinho da guerra, lá pro meados do final da guerra, tá? Nós temos aí o desenvolvimento e fatos históricos importantes. Nós temos aí o período de 1939 a 1941, lá no livro de vocês está na página 157, página 157, tem essa fase aí do eixo. O período de 1939 a 1941 foi marcado por vitória do eixo, isso mesmo, por vitórias ali da Alemanha, da Itália e do Japão. Esse período aí de 39 a 41 foi marcado pelas vitórias do eixo, lideradas pelas suas forças armadas da Alemanha, que conquistou o norte da França, da Iugoslávia, da Polônia, da Ucrânia, da Noruega e territórios do norte ali da África. O Japão anexou ali Manchúria, ali os territórios ali pela Ásia, enquanto a Itália conquistava ali alguns territórios ali na Albânia, no território da Líbia, ali fazia a sua conquista ali mais para a região do continente africano, tá, pessoal? Então nós temos esses países aí, a Alemanha crescendo ali na Europa, a Itália ali buscando, a Itália ali buscando ali na região ali da África, no continente africano, e nós temos ali o Japão ali aumentando seu território na região da Ásia, beleza, turma? Em 1941, o Japão acaba, vamos dizer assim, cavando a sua cova, né? Porque em 1941 o Japão faz um ataque militar norte-americano ali na base de Pearl Harbor, no Oceano Pacífico, no Havaí, tá? Após esse fato considerado uma traição norte-americana, os Estados Unidos entraram no conflito do lado dos aliados. Então você tem a entrada dos Estados Unidos ali na guerra de fato, né? Antes do ataque, os Estados Unidos resolveram ficar neutros na guerra, preocupando solucionar a bagunça interna de 1929. Os Estados Unidos passou a crise de 1929, se iniciou dentro do seu país ali com a quebra da Bolsa de Nova York, então ele estava mais preocupado em recuperar a economia do que se envolver nesse conflito. Mas em 1941 ele acaba entrando na guerra por conta aí desse ataque à sua base naval que fica ali na região do Havaí. Eu passei um vídeo bem bacana aí para vocês, tem até um filme aí, Pearl Harbor, muito básico de assistir, mas eu passei alguns trechos aqui durante a nossa aula. Eu espero que vocês lembrem. Então nós temos a entrada dos Estados Unidos aí, dos aliados. Então a partir de 1941, com a entrada dos Estados Unidos, de 1941 até 1945, ocorreram todas as vitórias, foram todas aí do lado dos aliados. Nós temos a derrota do eixo, iniciado com as perdas sofridas pelos alemães no rigoroso inverno russo. Lembra que eu falei aí pra vocês da batalha lá na Rússia, a batalha de Stalingrado? Eu esqueci de comentar, cara, tem um sniper que ele participou dessa batalha, que ele é mó famoso. Agora me fugiu o nome dele, não vou falar aqui, vou tentar lembrar para a próxima aula. Ele era um sniper, cara, ele ficava entre os mortos lá, deitado, fingindo que estava morto, e acabou matando aí vários soldados alemães. É bem bacana, vocês podem estar pesquisando aí o sniper soviético aí da Segunda Guerra Mundial. Vocês vão ver, a história dele é bem bacana, o cara era muito bom mesmo. Então, a partir de 1941 a 1945, nós temos aí a vitória aí, nós temos a conquista aí dos aliados e a derrota do eixo, né? Então você tinha o eixo ganhando desde 39 a 41, e a partir de 41 a 45, final da guerra, você tem a vitória dos aliados, tá? Com as perdas sofridas pelos alemães do rigoroso inverno russo, lembra que eu expliquei também essa questão aí do inverno russo, muito rigoroso, né? Nós temos aí nesse território, ocorreu a regressão das forças do eixo, que sofreram derrotas seguidas, e com a entrada dos Estados Unidos do lado dos aliados, ganharam força de frente a essa batalha, tá? Nós também temos, eu já tive uma aula só sobre o Brasil, né? O Brasil vai à guerra, o Brasil participa diretamente enviando ali soldados para a Itália,
tá? A região ali de Monte Cassino, os pracinhas da Força Expedicionária do Brasil, cerca de 25 mil soldados brasileiros conquistaram a região, dando somando, vamos dizer assim, uma importante vitória para os aliados. Então o Brasil ele recupera ali o território italiano, então somando aí uma grande força aí, um ponto positivo para a vitória dos aliados, tá, pessoal? Nós temos aí o pracinha, é um termo referente aos soldados veteranos do Exército Brasileiro que foram enviados para intervir nas forças aliadas nazi-fascistas na Segunda Guerra Mundial. Os pracinhas eram membros da Força Expedicionária aí brasileira que lutaram na Itália, participando de importantes batalhas aí durante o confronto. Esses eram soldados que estavam na linha de frente das batalhas, né? Aí tem até aquela cobra vai fumar, né? A situação do Brasil se mostrava completamente indefinida, né? Porque ao mesmo tempo que Vargas contraía empréstimo com os Estados Unidos, ele comandava o governo próximo diante do regime totalitarismo ali do nazifascismo. Então o Brasil ele ficava nessa situação indefinida, ele não sabia se ele ia participar da guerra do lado dos aliados ou ali do lado do eixo, tá? Porque Vargas, que estava no poder na época, ele tinha uma ideologia aí mais pro governo nazifascista, tá? Mas isso aí acabou mudando aí quando Getúlio Vargas ele acaba contraindo um empréstimo dos Estados Unidos e os Estados Unidos fazem uma base militar aqui no Brasil e o Brasil acaba entrando de fato aí do lado dos Estados Unidos. Lembrando que teve alguns navios do Brasil que foram afundados nesse período aí com mercadorias por submarinos alemães. Alguns historiadores falam que foi o próprio Estados Unidos que afundou esses navios e falou que foram os alemães para o Brasil acabar entrando na guerra do lado dos Estados Unidos. Não sabemos, mas tem essa história aí. Então é bem bacana aí, mas o Brasil faz um papel muito importante e decisivo aí nesse confronto, tá? É importante lembrar a triste história aí do confronto que terminou somente em 1945 com a rendição da Alemanha e da Itália. O Japão foi o último país a assinar o Tratado de Rendição e ainda sofreu o ataque dos Estados Unidos, que despejou as bombas atômicas ali na cidade de Hiroshima e na cidade de Nagasaki. Uma ação desnecessária que provocou a morte de milhares de cidadãos japoneses inocentes, deixando um rastro enorme aí de destruição. Temos também os campos de concentração, né, pessoal, de Auschwitz, ali na região da Polônia, ali os campos de concentração nazista, onde os nazistas, os alemães acabavam vamos dizer assim, dizimando as populações judias ali, os judeus ali nesses campos de concentração. Já falei também durante as videoaulas que no campo de concentração não haviam só judeus, tá? Haviam homossexuais, lésbicas, gays lá, ciganos, tá? Negros também, tudo ia para o campo de concentração, não era apenas judeus, mas um dos marcos, além do campo de concentração, além do nazismo ali ter feito isso, nós também temos um outro marco aí negativo, podemos dizer, que foram as bombas nucleares jogadas no Japão, como muitos historiadores dizem ali, desnecessária, tá? Que causou a morte de milhares de inocentes, do mesmo jeito que o campo de concentração fez, né? Nós temos os ataques aí de Hiroshima, tá? As pessoas totalmente queimadas, tá? Deformações aí que acabaram acontecendo aí. Nós temos também a Alemanha nazista, onde mataram aproximadamente 6 milhões de judeus. Como eu comentei com vocês, não foram só judeus, né? Tinham também homossexuais, dentre outros aí nesses campos de concentração. O prejuízo foram enormes, principalmente para os países derrotados. Foram milhões de mortes e feridos e cidades totalmente destruídas. Indústrias e zonas rurais arrasadas, divididas aí com dívidas incalculáveis. O racismo esteve presente e deixou uma ferida grave, principalmente na Alemanha nazista, que acabaram nos campos de concentração, matando aí aproximadamente 6 milhões de judeus, tá? No final do conflito, em 1945, foi criado a ONU, uma organização das Nações Unidas, cujo objetivo principal seria a manutenção da paz entre as nações, tá? Inicia-se aí nesse período também que a gente vai
vai estar vendo aí nas nossas aulas de revisão a questão da Guerra Fria, né? Colocando um mundo em lados opostos aí. Você vai ter a União Soviética de um lado, você vai ter os Estados Unidos de outro lado, né? Uma disputa geopolítica entre capitalismo norte-americano e o socialismo soviético, onde ambos os países buscam ampliar as suas áreas de influência sem enfrentar e entrar em conflitos armados. Beleza, pessoal? Então é isso aí que a gente viu hoje. Então eu gostaria aí que vocês tenham no caderno aí, então, essa questão aí deixa eu só voltar aqui, tá? Que vocês tenham no caderno aí escrito aí o que é o imperialismo, essa prática aí de através de nações poderosas procuram ampliar, manter o controle e a influência sobre os povos e nações mais pobres. Eu quero que vocês copiem essa parte aqui, até nações mais pobres, tá? Dê um pausa. O nacionalismo, essa questão que está em laranja, aquele sentimento nacionalismo, ser nacionalista, que eu expliquei para vocês também, copiem aí. E a indústria bélica, essa que está em cinza até aqui, política militar. Deixem no caderno. Além disso, eu quero que vocês coloquem aí os dois governos totalitários, tá? Governos totalitários. Quais foram os dois governos totalitários? A gente teve da Alemanha o primeiro, o nazismo, pode copiar tudo isso aqui, dá um pauzinho, copia tudo isso aqui, e o governo totalitário na Itália, que foi de Mussolini com o fascismo. Copiem também, dá um pause e copia isso aí, tá? Nós temos aí dos dois lados aí o que eu quero que vocês tenham, a formação do eixo, quem fazia parte e quem fazia parte do aliado. Então copiem aí, aliados, Inglaterra, União Soviética e França, e o eixo vocês têm Alemanha, Itália e Japão de início, tá? Copiem aí, deixem isso no caderno, tá? E para finalizar, de 1939 a 1945 foram marcadas vitórias do eixo, só essa primeira linha aqui, tá? E depois vocês podem estar copiando aí de 1941 a 1945 corresponde a derrotas do eixo iniciada com as perdas sofridas pelos alemães no rigoroso inverno russo. Nesse período ocorreu a regressão das forças do eixo, sofre as derrotas seguidas. Com a entrada dos Estados Unidos, os aliados ganharam força nas frentes de batalha. Então copiem esse aqui também. De 1941 a 1945 nós já temos aí os aliados aí dando caminhando então para a vitória, né? Nós temos a participação do Brasil na guerra, né? Ali com os pracinhas ali, o Brasil sai ali daquela postura ali de não sabia para qual lado ia e acaba entrando do lado dos aliados, tá? E em 1945 então termina a Segunda Guerra Mundial e nós temos aí a fundação com o final do conflito, copiei esse aqui também, com o final do conflito em 1945 foi criado a ONU, a Organização das Nações Unidas, cujo objetivo principal seria a manutenção da paz entre as nações, para que nunca mais acontecesse uma guerra do jeito que aconteceu aquela, beleza? Então copiem esses trechos aí que eu falei, façam no caderno tipo um resuminho copiado isso aí, né? Tire uma foto e estejam enviando para mim, beleza, turma do nono? Vamos que vamos seguir em frente, vamos estudar aí para a gente se manter focado aí nos estudos, beleza? Um beijão, forte abraço para vocês e até mais. Valeu, turma!